Estamos começando nesta segunda-feira o nosso meio-dia com Jefferson Coronel. Eu estou errando meu nome, pô. Até isso agora, né? O que vocês estão rindo aí atrás? Meio-dia com Jefferson Coronel, aqui na Onda Digital, Rádio e TV, 92.3 FM aqui em Manaus, 104.7 lá no estado do Pará. E agora TV, canal 8.2 na sua TV digital. Você está em casa, você vai chegar em casa, está no carro, está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, pelo Fiscaliza News, por onde quer que você esteja acompanhando, que não seja na sua TV, saiba que em casa você sintoniza o canal 8.2 agora e a TV Onda Digital está lá por inteiro. Toda a nossa programação com vídeo, tudo que a gente faz aqui, você vai ter acesso lá e participe das nossas redes sociais. Mas eu estou começando esta segunda-feira, primeiro dando uma zoada, vamos dizer assim, né? Tem certas palavras, uma zoada nos flamenguistas, né? Que não perderam ontem porque o Cano perdeu o pênalti, né? Senão teriam perdido ontem de novo, né? Nos São Paulinos, que eu estranhei muito, mas a verdade é que o Palmeiras deu um banho de bola ontem no São Paulo e repôs as coisas no lugar, né? Nos seus devidos lugares, né? O São Paulo, na minha opinião, é um time que taticamente, quando acerta, é muito difícil, porque é um time veloz, é um time de jogadores jovens, altos, né? Boa estatura. Quando não acerta, aquela molecada ali do Palmeiras ontem acertou em cheio e meteram 4-0. Mas deixa eu dizer, hoje daqui a pouco a gente tem, aliás, eu acho que o Marcelo Ramos está na linha, ainda não entrou, então a gente vai daqui a pouco ter o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara Federal e, portanto, do Congresso Nacional, porque na semana passada a gente fez uma entrevista com o Coronel Menezes, que é o pré-candidato a Senado pelo PL agora, né, ligado ao presidente da República, e ele citou o nome do Marcelo mais de uma vez, por causa daquela reunião que houve para discutir o IPI, e o Marcelo, evidentemente, solicitou, não é bem um direito de resposta, é o direito de se contrapor àquela ideia, sem problema nenhum. Isso valeria para ambas as partes, né, para todas as partes, para todo mundo que se sentia atingido, ofendido, afetado, seja lá o que for aqui por uma declaração de quem quer que seja, uma obrigação nossa ceder o espaço para qualquer pessoa, qualquer um que se sinta nessa condição. Mas o que eu queria, antes do Marcelo fechar ali o link conosco, pode mandar uma outra mensagem para ele, para ver se ele já disse que estava fechando, eu queria reapresentar, e esse é o motivo de eu estar mais contente, mais feliz, mais tranquilo, até profissionalmente muito melhor me sentindo hoje, porque está aqui à minha frente, ao nosso lado, conosco nesse projeto, um cara que eu tenho uma espécie de idolatria por ele no jornalismo, porque eu considero um dos grandes nomes, para não fazer injustiça com outras pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos em comum, entendeu? Um dos grandes nomes do jornalismo amazonense, não vou tecer muitos elogios, senão vai ficar falso isso aqui, né, o Gerson? Gerson Severo conosco na Onda Digital a partir de hoje, agora você é nosso. Exatamente, agora eu sou Onda Digital, Rádio, TV, Portal Fiscaliza News, vai ser uma boa aventura aqui neste ano que promete muita coisa, Jefferson. E promete muita coisa a partir da sua vinda para cá, Gerson. A gente eu estava conversando de alguns projetos aqui agora, eu acho que acrescenta muito, a gente está num ambiente, pode não ser o único também, mas é muito bom a gente estar num ambiente onde a gente tem a nossa liberdade jornalística, né? Isso. Onde a gente tem... E aqui a ideia é a gente transformar essa onda numa tsunami de jornalismo. Nós vamos ter jornalismo 24 horas por dia, em todas as plataformas e programas com qualidade, com análise, com conhecimento de causa, como é no seu caso aqui, que está 30 anos aí nessa lide política, não para. E tratando de temas que são caros a nós amazonenses, né? Futebol, agora você vai lá para o Rio Grande do Sul, você vai tá convocado já para participar de todos os nossos programas aqui, dando informações sobre uma estreia do Manaus na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Brasil de Pelotas. Vai ser muito legal. Segunda-feira, dia 11 é o jogo, estava previsto dia 10, mas confirmaram na segunda-feira, dia 11 à noite, lá no Campo do Brasil, sem público, o que eu acho que é uma grande vantagem. Porque a torcida lá é enlouquecida. O que é bom é que o Manaus já demonstrou que é um time experimentado. Ele já, no primeiro ano de Série C, ele se manteve,
No segundo ano já foi às semifinais, portanto, numa crescente agora, certamente vai buscar vaga para a Série B do ano que vem. Sonhar não custa nada, né? Não custa nada e a Amazonense sonha até acordado, né? E antes dos reforços, o Manaus parece que está recebendo reforços essa semana. O Manaus já teve aquele jogo pela Copa do Brasil com o São Paulo e não foi nenhuma tristeza, não. Tomou 2-0 do São Paulo, que perdeu 3-1 no Palmeiras. 3-1 no Palmeiras com o frango do goleiro, né? Pois Senão teria sido 3-0 e o jogo de ontem teria sido mais tranquilo. Entendeu? Então, assim, a gente tem, não custa nada sonhar. Acho que, inclusive, vou até ver se a gente fala com o Giovani, com o Mitoso, acho que hoje eles devem estar de ressaca, né? Porque o Manaus foi campeão. Foi campeão no sábado, diante do Princesa dos Solimões, do ícone, que é Aderbal Lana. É outro cara que a gente tem que trazer aqui, né? Isso, tem que trazer. Uma vez eu participei de um programa, uma mesa redonda na TV Cultura, com o Lana. E eu me meti a besta de dar opinião de futebol. O Lana, você não entende nada de futebol, Coronel. Ele disse na minha lata. Não, porque o Lana é assim, né? Ele é um técnico das antigas, né? E o que eu posso responder para o Lana quando ele diz que eu não entendo? É óbvio que eu não entendo nada de futebol perto de um cara como o Lana. Claro. Você lembra daquele jogo pela Copa do Brasil, ele pelo Nacional e o Filipão pelo Palmeiras, que ele amarrou o Palmeiras lá no Parque Antártica, o antigo Parque Antártica, não era nem o Allianz Parque. O Filipão derreteu-se em elogios ao time do Nacional, lembra? Foi uma campanha muito vitoriosa do Nacional naquela Copa do Brasil. No dia anterior, ou no dia do jogo com o São Paulo, eu estava acompanhando um canal desse ESPN, Fox, alguma coisa desses canais aí, fazendo aqueles programas de mesa redonda de esportes, e inclusive no Sport TV, e eu também no Sport TV, e eu vi muitas pessoas se referindo ao Lana. Não, desculpa, estava se referindo ao Manaus, sim. Não, eles estavam comentando um outro jogador, era comentário de um jogador. Não foi no jogo de São Paulo, foi no jogo lá de Roraima, da Copa do Brasil, um jogo que houve em Roraima, do Ceará contra um time de Roraima, e eles comentando que um dos jogadores era daqui de Manaus, tinha jogado aqui, queria voltar para cá e tal, que estava jogando lá em Roraima, e aí o cara disse, o comentarista disse assim, olha, o técnico do Princesa é o Aderbal Lana. Aí todos começaram a falar, o Aderbal Lana, isso, mas fizeram elogios fantásticos ao Lana, num jogo que muito pouca gente deve ter acompanhado, que era a Copa do Brasil, não lembro qual é o time de Roraima, contra o Ceará, né? Lá em Roraima o jogo transmitido ao vivo. O grande time de lá é o Baré, né? Mas eu acho que era o outro, qual era o outro time que estava, não sei se é o São Raimundo, tem um São Raimundo? Não. Tem um outro time lá em Roraima, agora me falta aqui a memória, o time de Roraima que estava jogando com o Ceará, né? O Ceará parece que ganhou o jogo, inclusive. Bom, Gerson, eu assim, vou repetir aqui, muito bom saber que você está aqui conosco, muito bom saber que esse projeto da Onda Digital continua em ascensão, né? Continua cada vez mais se consolidando, a rádio hoje deve estar uns 5 meses, né? 6 meses, né? Por aí. Tinha 2 meses no final do ano, então assim, é muito pouco tempo para muito resultado. E isso, eu acho que... Uma rádio que já virou uma referência, né? Já virou uma referência. Todos os políticos importantes estiveram aqui, já tratou de temas caros à nossa sociedade. Agora mesmo a Tati Sobreira estava entrevistando o Yuri, e o Yuri anunciando o banco de microcrédito dele, que vai ter aqui no nosso Amazonas, levar microcrédito para o interior, a questão da energia solar, tema que a gente já discutiu aqui também no programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Então todas as temáticas importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, vão passar pela Onda Digital esse ano. Isso vocês podem ter certeza. Bom, isso é muito bom. Eu me sinto... Quando a gente consegue amanhã ser uma segunda-feira assim. E um tema caro que eu já gostaria de introduzir aqui para a gente debater e ter, eu acho que os nossos convidados vão tratar disso também, é o problema de Parintins. A enchente em Parintins, as chuvas dos últimos dias em Parintins deixaram muitas pessoas desabrigadas. A população de Parintins está precisando da nossa ajuda. O governador Wilson Lima já anunciou que irá até o município. A bancada federal está mobilizada. A bancada federal está mobilizada para tentar, junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil, ajuda para o município.
Todo mundo está olhando para o Rio de Janeiro, que morreram 18 nas chuvas de lá, mas também Parintins está com o mesmo problema. Então a gente aqui da Terra tem que prestar nossa solidariedade aos nossos irmãos parintinenses. Então vamos continuar nesse assunto, porque está conosco o vice-presidente da Câmara Federal, vice-presidente, portanto... Ele foi um dos que se manifestou. Eu vi, do Congresso Nacional, o deputado Marcelo Ramos, que hoje é do PSD aqui no Amazonas, mas o motivo principal do Marcelo, primeiro, não sei se ele quer esticar essa conversa, mas aí a decisão é dele. Na semana, vamos falar de Parintins, acho que é a pauta mais importante que a gente tem para isso hoje. Marcelo, na semana passada a gente fez uma entrevista com o pré-candidato ao Senado pelo PL, né, o Coronel Menezes, e ele citou seu nome várias vezes em função daquela reunião que houve na Prefeitura para discutir o IPI. O que você teria a dizer a respeito disso, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Olha, Jefferson, eu não tenho isso. Eu tenho uma grande missão com o Brasil de presidir muitas sessões da Câmara dos Deputados, de presidir quase todas as sessões do Congresso Nacional. Eu tenho uma enorme missão com o povo do Amazonas de mobilizar recursos, de, no período da pandemia, enfrentar o problema da saúde, de agora, que nós temos uma nova pandemia, que é a pandemia da fome, lutar para garantir que as pessoas tenham comida na sua mesa. E eu não tenho tempo e nem energia para gastar com isso. A forma de responder a qualquer ataque é dizendo que o que garante recursos e o que melhora a vida das pessoas não é bajulação. Bajulação, no máximo, garante uma live do presidente da República. O que garante recursos para Manaus, para o Amazonas, para o interior do Estado é autoridade, prestígio político, independência. E eu tenho que prestar contas ao povo do Amazonas. E venho aqui dizer que já coloquei mais de 300 milhões de reais, isso mesmo, 300 milhões de reais em recursos em 2 anos no interior do Estado e na capital. Em relação mesmo aos recursos da Prefeitura de Manaus, que o fanfarrão diz que impediu, que não paga, olha, só esse ano já pagaram 26 milhões de emendas minhas extraordinárias, não são nem as emendas impositivas. 6 milhões de reais que eu, prefeito Davi, vamos anunciar a ordem de serviço até o final dessa semana para reformar os 20 CRAs da cidade de Manaus, que é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, onde vai o cidadão que quer se cadastrar no Bolsa Família, onde vai o cidadão que quer receber o governo. Vamos reformar todos os CRAs de Manaus de saúde. Nós vamos reformar as 4 policlínicas, vamos reformar 6 UBSs, construir a nova base do SAMU. Então a resposta é com trabalho, com resultados concretos, e só tem uma coisa que eu concordo com a fala dele, Coronel, só uma, é que ele é um malandro, um grande malandrão. Nunca botou um prego numa barra de sabão aí no estado do Amazonas e nem na cidade de Manaus e vive de se vangloriar que é amigo do presidente. Ele é realmente um bom malandro. Não é um malandro da Alvorada, porque a Alvorada não é lugar de malandro, é lugar de gente trabalhador. De vez em quando pinta um malandro como esse, mas vai passar. Então, é isso, é prestar contas do meu mandato, do que eu faço, dos resultados efetivos para o Estado, para os municípios, e bola para frente que nós temos coisa mais importante para cuidar. Com relação a Parintins, Marcelo, eu queria inclusive chamar o Gerson, aí, que está acompanhando de perto a situação em Parintins, e você já se manifestou, inclusive, a respeito disso. Deputado, boa tarde. A situação, boa tarde. As notícias que nós temos é que a cidade de Parintins está debaixo d'água há 3 dias, muita gente desabrigada, precisando de auxílio. O que o senhor já viu lá de Parintins? Quais as informações que o senhor tem? Inclusive, eu vi nas suas redes sociais se manifestando sobre esse caso. Gerson, ontem à tarde, quando eu comecei a receber notícias dos danos que a tempestade causou em Parintins, eu imediatamente liguei para o prefeito Bigarcia, que estava no momento em que eu liguei com a secretária de Assistência Social, a Zeila Cardoso, me coloquei completamente à disposição, ato contínuo, liguei para o presidente da Câmara, vereador Matheus Assayag. Hoje já estou despachando uma leva de cestas básicas, de doação minha, de frangos para as famílias que estão em vulnerabilidade, e me comprometi com o prefeito, como já estou em Brasília, às 16h15 já tenho audiência marcada aqui com a subsecretária nacional de Defesa Civil, posto que o secretário nacional está em Angra dos Reis por conta do acidente lá. Então hoje ainda eu estarei lá na Defesa Civil para ver que programas emergenciais nós podemos viabilizar
para socorrer e atender o povo de Parintins. Mas uma coisa é o trabalho político, a outra coisa é o gesto solidário. E o gesto solidário eu já cuidei para que o meu gabinete aí tomasse providências de encaminhar uma série de cestas básicas para a gente garantir o mínimo de alimento na mesa de muitas pessoas que perderam tudo. Você chegou a ter algum contato com o governador, Marcelo? O governador parece que já viajou para lá. Eu não falei com o governador, eu soube que ele ia viajar hoje, inclusive liguei para a assessoria dele para que o vereador Matheus Assayag, presidente da Câmara, que estava em Manaus, pudesse ir na comitiva. Eu fui o palestrante principal de um evento da RAPS, da Rede Parlamentar por Sustentabilidade, no sábado em São Paulo, e acabei vindo direto para Brasília por conta de um compromisso que tenho agora à tarde relacionado à Frente Parlamentar de Combate à Fome, que é um tema que eu tenho dado centralidade no meu mandato. Eu tenho dito, Jefferson, que nós vivemos uma pandemia com efeitos sanitários desastrosos, mais de 660 mil famílias enlutadas. A pandemia sanitária está arrefecendo, mas está sendo substituída pela pandemia da fome. Eu acabei de vir do supermercado, que eu fui comprar algumas coisas ali, e cheguei até a tirar uma foto. 5 bifes de alcatra, 5 bifes de alcatra, R$62. Você que gosta muito de carne, é o segundo melhor churrasqueiro que eu conheço, que o primeiro é o seu irmão, sabe o quanto está caro. Agora você imagina o que isso significa na vida de uma pessoa humilde que comia carne, passou para o frango, passou para o ovo e agora não está conseguindo comer nenhuma proteína porque um ovo já está R$1. Então a inflação sobre a comida, sobre os alimentos, ela é muito maior do que a média da inflação nacional, e isso tem tirado a comida da mesa de muitos amazonenses e de muitos brasileiros. Já são 20 milhões de brasileiros passando fome e 116 milhões em segurança alimentar, comendo menos do que comiam. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, e isso é lamentável. Deputado, havia um acordo costurado a muitas mãos com o presidente da República, o ministro da Economia, para que os produtos made em Zona Franca fossem excluídos daquela redução de 25%, o movimento realizado pelo ministro Paulo Guedes. Até dia 31, esses produtos deveriam estar excepcionalizados, mas o governo reeditou o decreto sem alteração nenhuma, portanto as empresas do polo industrial continuam perdendo competitividade. Passava também por aquele acordo que os senadores, e isso foi encaminhado pelo senador Eduardo Braga, aprovassem no Senado aquela isenção, aquela equalização do ICMS para os combustíveis. Ou seja, o parlamento fez sua parte, mas o executivo não cumpriu, roeu a corda, né? Como é que vocês vão encaminhar isso agora? Gerson, eu vou me permitir relatar um pouco, que eu participei intensamente desse processo. O que aconteceu? Eu, senador Eduardo Braga, e remotamente senador Eduardo Braga, fomos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para solicitar apoio na solução dessa questão do IPI. Depois eu fui ao presidente Arthur Lira, expliquei o quanto isso era grave para os interesses do povo do Amazonas. O presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco pediram ao senador Omar e ao senador Eduardo que garantissem os votos no projeto de lei para a redução do ICMS dos combustíveis e pediram a mim que presidisse a sessão da Câmara ainda naquele mesmo dia para que o projeto fosse aprovado no mesmo dia, e firmaram, por outro lado, o compromisso de publicação do novo decreto. O projeto foi aprovado no Senado, eu fiquei até 1h30 da manhã presidindo uma sessão da Câmara para que o projeto fosse aprovado na Câmara. O presidente anunciou o acordo numa reunião com o governador Wilson Lima, com o presidente da Federação da Indústria, Antônio Silva, e com outros 2 apoiadores e bajuladores dele lá. Portanto, havia uma construção política e houve uma divulgação com a palavra do presidente da República. Lamentavelmente, esse acordo está descumprido. E o mecanismo que nós temos é que, enquanto não cumprirem o acordo, eu não voto as matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. O governo tem interesse de votar 2 PLNs, que são projetos de lei do Congresso Nacional, para remanejar 2,5 bilhões de reais de orçamento, e esses projetos não serão votados enquanto o presidente da República não cumprir o seu compromisso com o povo do Amazonas e publicar o decreto. Talvez, Gerson, parte da classe política e a sociedade amazonense
não têm a clareza da gravidade dessa medida. Essa medida ela retira completamente a competitividade da Zona Franca de Manaus e, portanto, ela induz a migração de indústrias hoje instaladas em Manaus para outros estados da federação ou mesmo para outros países, como foi, por exemplo, a Pepsi, que saiu de Manaus e foi para o Uruguai. Diante disso, nós estamos falando do risco de 100 mil empregos diretos, 400 mil empregos indiretos. Mas alguém pode dizer, mas eu não trabalho no polo industrial, não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer que todo mundo tem a ver com isso, porque o polo industrial é responsável por 90% de receita de ICMS do estado do Amazonas. Desses recursos, 25% vão para os municípios, o que significa que sai do polo industrial o dinheiro que paga a escola, o dinheiro que paga professor, o dinheiro que paga médico, o dinheiro que compra remédio, o dinheiro que oferece saúde pública, o dinheiro que paga o auxílio emergencial. Portanto, isso é muito grave não só para quem trabalha no distrito. Mas alguém pode insistir e dizer, mas eu nem trabalho no distrito e nem dependo de saúde pública, nem de educação pública, eu sou um profissional liberal, eu sou um empresário. Isso vai reduzir drasticamente a riqueza circulante no Amazonas. Portanto, não vai ter dinheiro para pagar o dentista, não vai ter dinheiro para comprar o apartamento, não vai ter dinheiro para comprar o carro novo. É algo que compromete de forma estrutural a economia do estado do Amazonas. O governo optou por prorrogar o decreto para ganhar tempo. Esse ganhar tempo de um mês, foi prorrogado por um mês, para nós não significa um mês, Gerson, para nós significa 4 meses. Por quê? Para reduzir o IPI, não precisa cumprir 90. Aumentar, voltando para o percentual anterior, precisa. Significa que da data que o governo federal publicar o decreto, ele só vai valer depois de 90 dias, o que significa mais pelo menos 4 meses de insegurança jurídica, de instabilidade para quem está no polo industrial de Manaus. Consideramos que o investimento industrial é um investimento de longo que depende essencialmente de conhecer as regras do jogo no longo prazo, que é objetivamente o que não acontece hoje no Amazonas. Quem estava prestes a montar uma planta em Manaus já recuou, já suspendeu os investimentos para ver como é que fica. Quem está instalado em Manaus, mas também tem fábrica fora de Manaus, já está migrando para fora de Manaus, onde o ambiente regulatório é mais estável, e quem começa a fazer conta se vale a pena ficar. O que é mais grave, e aí esse alerta eu quero fazer aqui, Jefferson, em primeira mão, o que é mais grave é que há sinais de que o governo quer publicar o novo decreto excepcionalizando 3 itens: concentrados de refrigerante, bens de informática e, pasmem, motocicletas. Se não excluir motocicleta, nós acabamos com o polo industrial de Manaus, porque vamos induzir a saída do polo industrial de Manaus do setor que mais emprega. A Honda produz 1 milhão de motos em Manaus por ano, mas como nós somos submetidos a um processo produtivo básico, está aí em Manaus também a fábrica do motor, a fábrica do pneu, a fábrica do aro, a fábrica do retrovisor, a fábrica da injeção plástica, a fábrica da pintura. Tudo isso é a cadeia só dessa indústria em Manaus. Então, se nós tivermos um novo decreto sem a exclusão do polo de 2 rodas, isso significa, na prática, o fim do polo industrial de Manaus, com os efeitos econômicos, sociais e ambientais que isso gerará para a nossa gente. Nós seguiremos pressionando politicamente. Já há uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo PROS. Eu quero, inclusive, fazer um chamado, farei isso, ligarei para ele ainda hoje, de que o presidente da Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia, também tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. É normal que o governador busque o caminho do diálogo, busque o caminho da negociação, mas o presidente da Assembleia, a mesa da Assembleia, precisam imediatamente ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto. De minha parte, eu esperarei esses 30 dias que o prazo foi prorrogado. Durante esses 30 dias, não votaremos as matérias de interesse do governo até que ele cumpra os compromissos com o Amazonas, porque nós cumprimos os nossos compromissos com o governo, e se isso não for feito, representarei junto à Justiça Eleitoral, porque entendo que também há cometimento de crime eleitoral. Por que não representamos a Justiça Eleitoral
até agora. Porque a representação para a Justiça Eleitoral ela não vai derrubar o decreto só na parte que toca a Zona Franca de Manaus. Ela vai derrubar todo o decreto, inclusive a redução do IPI de carro, de geladeira, de fogão, que para nós é irrelevante, porque nós não produzimos carro, geladeira e fogão. Deputado, ainda nessa atuada, eu lhe pergunto, por que o senhor participa das grandes discussões nacionais? Por que essa animosidade contra o polo industrial de Manaus, uma vez que a maior parte dos produtos que são feitos aqui não são feitos em outros locais do país? Então, essa redução unilateral vai ocasionar o quê? Que as empresas deixem o país, não deixem o Amazonas, e se tornem importadoras dos produtos que elas fabricam em outras plantas pelo mundo. O senhor falou da Honda. A Honda tem plantas de motocicletas em todo lugar do mundo. É só importar e vender aqui. Por que há essa animosidade? O que explica essa atitude do governo em relação à Zona Franca de Manaus, que fica na capital e no estado mais bolsonarista do nosso país, conforme as pesquisas de opinião? Gerson, a sua pergunta ela é absolutamente relevante. Primeiro, para a gente esclarecer ao povo da cidade de Manaus que nos acompanha e ao povo brasileiro que nos acompanha, que a maioria dos itens produzidos na Zona Franca de Manaus não são produzidos fora. Concentrado de refrigerante. Todo concentrado de refrigerante, qualquer refrigerante que você beber em qualquer lugar do Brasil, salvo da Pepsi, que saiu daqui e foi para o Uruguai, o concentrado foi produzido na Zona Franca de Manaus. Portanto, se inviabilizar o polo aqui, ele vai para fora do Brasil, levando os empregos para fora do Brasil. Duas rodas, motocicleta, só tem fábrica de moto em Manaus. Não tem nenhuma fábrica de moto relevante no resto do Brasil. Eletroeletrônicos, a grande maioria só em Manaus. Linha branca, nós não temos em Manaus, só ar-condicionado, mas ar-condicionado só tem em Manaus. Bicicleta, você vai me dizer, tem produção de bicicleta em todo canto do país, é verdade, mas bicicleta com marcha só em Manaus, porque tem PPB, bicicleta com marcha. Bicicleta sem marcha tem muita produção fora, mas com marcha só em Manaus. O que nós estamos reivindicando? Que não se reduza o IPI para esses produtos produzidos em Manaus, porque aqui o IPI já é zero. Por que o governo ataca tanto a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus ela é fundada em dois princípios. Ela é fundada num mecanismo de incentivo fiscal, ou seja, o governo abre mão de cobrar tributos na Zona Franca. Tecnicamente nem abre mão, porque a Constituição diz que ele não pode cobrar em Manaus. Então, quem se instala em Manaus não paga tributo e existem barreiras comerciais, ou seja, produtos importados iguais aos que se produzem em Manaus pagam um imposto de importação na sua entrada. O ministro Paulo Guedes tem na visão econômica dele a ideia do que eles implantaram no Chile de Pinochet, que é a ideia de que o Brasil deve ser simplesmente um exportador de commodities e não deve ter atividade industrial, deve importar tudo. Então, portanto, na cabeça dele não cabe um modelo industrial fundado em incentivo fiscal e também em barreira comercial. E ele faz uma conta burra, Gerson, porque ele faz a conta assim, aí se renuncia 20 bilhões de reais por ano, como se, retirando o incentivo, as fábricas se mantivessem e os 20 bilhões fossem pagos. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo para encerrar essa minha resposta, que é o exemplo da Ford na Bahia. O ministro Paulo Guedes comemorou a saída da Ford na Bahia sob o argumento de que ela renunciava a 50 bilhões de reais. Quem está pagando esses 50 bilhões de reais no lugar da Ford que foi embora do Brasil? Ninguém está pagando. Quem está pagando o ICMS que ela pagava para o Estado? Ninguém está pagando. Quem está pagando o ISS dos serviços que ela terceirizava? Ninguém está pagando. Quem está gerando os empregos que ela gerava? Ninguém está gerando. Então, isso é uma estupidez econômica, fruto de uma cabeça medíocre como é a cabeça do ministro Paulo Guedes. É isso. Perfeito? Perfeito. Temos uma boa panorâmica aí nesses assuntos que estão na crista da onda. Esse é o retrato do nosso drama. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aí. Tá? A gente vai tentar agora, graças a um contato que você nos ajudou, a gente está tentando falar, já respondeu aqui com o Matheus Assayag, que é secretário da Prefeitura lá de Parintins, ver se a gente consegue um contato. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Da Câmara Municipal. Então, obrigado pela sua ajuda e pela sua entrevista.
Um abraço, Jefferson, um abraço, Gerson, um abraço a todos os ouvintes. Estou aqui em Brasília, estarei daqui a pouco na Defesa Civil para dar respostas imediatas ao povo da minha amada Parintins. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora do Carmo proteja todos aqueles que perderam algum bem e que a situação possa muito em breve se normalizar. Um grande abraço.